Uma boa noite a todos. Quero agradecer inicialmente ao USE São Bernardo do Campo por esse convite. Me sinto muito feliz e útil de estar participando aí com vocês. Espero que a nossa reflexão seja uma reflexão produtiva. Nós vamos refletir sobre a missão dos espíritas. A primeira coisa que eu gostaria de pontuar é que todas as vezes que eu trato desse tema, esse tema me chama atenção para a minha própria conduta. Graças a Deus, eu conheço a doutrina espírita desde a minha infância. Tive um lar espírita, participei de evangelização espírita, participei de mocidade espírita, no tempo ainda do Leopoldo Machado, um movimento extraordinário que foi criado no Brasil, as mocidades espíritas. Na minha cidade, Valença, no estado do Rio de Janeiro, tinha a mocidade espírita Joana d'Arc. Então, desde esse período que eu, graças a Deus, recebo a influência do Espiritismo. O Espiritismo é, para mim, um processo educacional muito difícil. Quando eu falo que eu nasci num lar espírita e participo do movimento espírita desde a minha infância, minha juventude, minha fase adulta, não significa de maneira nenhuma que eu me considero um espírita autêntico. É processual, esse é um processo. Nós somos espíritos multimilenares, todos nós. E através das múltiplas existências, a gente está aprendendo. A vida nos concede o livre-arbítrio. E nessa condição de liberdade para agir, a gente vai experimentando. É muito importante entender isso. Não existe um caminho padronizado. Cada espírito é o artífice, é o arquiteto desse caminhar, desse aperfeiçoamento. Todos nós temos uma mesma origem. Todos nós, sem exceção. Somos filhos de Deus, todos. A nossa origem é divina, somos filhos de Deus. A nossa essência é divina. Portanto, nós somos essencialmente espíritos. Nós somos um espírito vivenciando uma experiência humana. Uma experiência humana que vai do ventre materno ao túmulo. Essa experiência humana, ela não ocorre fortuitamente. Ela é planejada pelo próprio espírito, que recebe apoio dos amigos espirituais, dos seus mentores espirituais e daqueles espíritos designados pelo Criador para nos apoiar nessa trajetória progressiva. E assim sendo, avaliamos os nossos acertos, os nossos erros e as circunstâncias que nós necessitamos para reparar, para reciclar, para aprender. Enfim, tudo que a gente precisa e, naturalmente, dentro daquilo que a gente tem possibilidade, daquilo que a gente vai dar conta, é devidamente planejado. A sabedoria popular diz que Deus não coloca sobre os nossos ombros um peso maior do que a gente possa carregar.
Portanto, a nossa existência, ela é sob medida. Às vezes a gente diz assim, não aguento, não aguenta sim. É só buscar na sua intimidade os recursos que todos nós possuímos. E também as encarnações, elas são motivo de expansão. Elas são organizadas para que a gente possa expandir, crescer, se desenvolver. Portanto, os desafios, as circunstâncias são desafiadoras. E o espírito, nessa trajetória maravilhosa, em busca do aperfeiçoamento moral e da felicidade, dentro do desígnio determinado pela vida e o Criador, nós vamos experimentando. Portanto, é preciso pensar na missão dos espíritas, que é o nosso tema, dentro desse contexto, um contexto universal. Os espíritas não tem nada assim de especial. Não é atribuída aos espíritas uma missão especial de salvar a humanidade. Missão também dos espíritas não significa que os espíritas são criaturas privilegiadas, dotadas de recursos especiais que os outros criados por Deus não possuem. Esse é um equívoco que nós precisamos nos livrar dele. É bem difícil, viu? Porque nós temos na nossa intimidade conceitos que são ainda perturbadores. Não só perturbam a nossa própria vida, como perturbam as nossas relações. Tudo isso é proveniente do nosso orgulho, que sempre nos ilude. O orgulho faz a gente pensar que estamos sempre além daquilo que a gente realmente é. O egoísmo nos aprisiona, porque a gente mantém uma postura, uma conduta aprisionado, como numa prisão sem grades, porque não nos permite expansão. Então, o espírito que somos precisa, a todo instante, estar muito atento para as ilusões do orgulho. O orgulho, ele funciona como uma lupa que faz a gente acreditar que somos o que não somos. E o egoísmo, muitas vezes, apesar de bem esclarecidos que somos, nós os espíritas, às vezes a gente tem uma conduta tão egóica, tão estranha, que fica incongruente com aquilo que a gente já recebeu de informação. E os espíritos são esclarecedores nesse sentido, na medida que eles chamam a atenção de que, como Jesus nos alertou já, de que a quem muito é dado, mais é solicitado, é da lei. É muito justo, né? Na medida que a gente recebe um esclarecimento, toma consciência de algo, é natural que a vida venha nos exigir algo mais, compatível, em consonância com aquilo que a gente está adquirindo. Então, a doutrina espírita, dentro do raciocínio que eu estou desenvolvendo, ela é para todos nós, e é para mim, em particular, um processo educacional. Não é por acaso que eu nasci num lar espírita. Não é por acaso que eu recebo a influência da doutrina espírita desde a minha infância. Quando eu digo por acaso, não é mérito. Ao contrário, eu sou um espírito que, se não tivesse recebido essa influência, hoje, na minha maturidade, eu não sei o que teria acontecido com a minha encarnação. Pelas minhas fragilidades, pelas minhas fraquezas, uma das coisas que eu aprendo, que o Espiritismo me conduz ao aprendizado, é o autoconhecimento. Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, nos chama a atenção para o conheça a ti mesmo. Então, eu sei perfeitamente do meu esforço para ser espírita, tenho que me esforçar muito, porque não é fácil. E sei também
que resultante desse esforço, graças a Deus, eu já pratico algumas coisas boas, graças a Deus. Mas também esse estado de consciência do autoconhecimento me permite também compreender que muita coisa eu preciso ainda resolver. Estou fazendo essa introdução não para exaltar a minha pessoa, dizer que tenho origem na minha infância, o conhecimento espírita. Não, não é para isso. É para dizer de coração que eu vou falar da missão dos espíritas, não no sentido de cobrar dos meus irmãos espíritas que eles tenham a conduta que a missão dos espíritas sugere. Não. Cada um é dono do seu destino. Cada um faz as suas escolhas. Então, é difícil, viu? Porque muitas vezes eu vejo um irmão espírita se conduzindo de uma forma que eu discordo, então eu fico muito renitente, fico muito constrangido e às vezes confesso a vocês que fico até decepcionado. Mas, ato contínuo, eu lembro de que eu tenho que ser indulgente, eu tenho que ser caridoso, eu tenho que ser tolerante. E lembro, mais uma vez, e de uma forma muito acentuada, de que eu não devo exigir dos outros qualidades que eu não possuo. Então, é paradoxal, porque a gente se esclarece, a doutrina espírita é muito esclarecedora. Ela nos eleva a um nível de consciência da vida muito alto. E se a gente não entender que essas mensagens, essas reflexões nos pertencem, como indivíduo que somos, a gente corre um risco muito grande de se tornar uma pessoa intransigente, cobradora, uma pessoa que é julgadora. E eu estou cansado de ser assim. Isso vai exaurindo, você vai ficando até estressado. Isso traz para a gente um constrangimento, um nível de estresse muito alto. Eu até brinco, eu tenho uma entidade espiritual, um preto velho, que é muito meu amigo, e que ele, compreendendo essa minha situação, diz assim: por que você não tira férias desse papel de Deus? Você tem um papel de Deus, você fica querendo arrumar tudo, organizar tudo, acha que o mundo está errado, que as pessoas estão erradas. Por que você não tira uns dias de férias? Aí eu falei, mas como assim? Como é que eu vou tirar? Eu falei, não, procura deixar que Deus cuida do mundo. Deixa que Deus, o Criador, que tudo sabe, que tudo está, é o Pai, é o Criador, deixa que Ele está cuidando. Ou você tem dúvida de que Ele cuida bem? Eu falei, não, eu acho que deve. Então por que você quer cuidar uma coisa que Ele cuida? Tira férias. Aí eu falei, tira férias de uns 30 dias. Aí eu saí daquela reunião refletindo e procurei tirar 30 dias de férias. Não foi fácil não, viu, gente? Porque bastava eu ver uma coisa errada, estava eu, o deusinho, né, o imperador do eu, o império do eu, porque eu. Então, esse imperador que eu sou, o império do eu, lá estava eu mais uma vez, e eu lembrava porque o livro dos Espíritos, na questão tal, porque o Evangelho segundo o Espiritismo, porque obras póstumas na Revista Espírita, e fazia citações, e sempre encontrando um meio de colocar aquelas reflexões em direção a uma pessoa, a um grupo. Dirigente espírita, então, eu marco em cima, eu sou uma pessoa que não admito. Então, estava sempre de dedo em riste. E aqueles 30 dias, teve assim alguns momentos que eu consegui
tirar férias desse impositivo, né, desse imperador, desse deusinho egóico que eu sou. E me aliviou bastante, viu? Aí, voltando, lá estava ele e perguntou, e aí, tá melhor? Estou um pouco melhor. Ele falou, tira mais 30 dias. E assim, aquela entidade tão amiga me ensinou que, na verdade, eu tenho que cuidar de mim. Eu tenho que entender que, quando se diz a missão dos espíritas, não é para que eu mencione que o espírita tem que ser assim, sim, ou assado. É para que eu veja se eu estou praticando essa missão. Então, meus queridos, de vez em quando eu tenho uma recaída. Esse imperador do eu volta. Então eu rogo a Jesus, de coração, numa prece sentida, de que nessa noite eu consiga não tirar férias, mas pedir demissão desse encargo tão estressante que é ficar cobrando, ficar de dedo em riste, ficar apontando que os espíritas assim, os espíritas... Que os meus irmãos espíritas sejam abençoados por Jesus e eu recorro a essa mesma bênção para mim, porque nós vamos precisar de misericórdia. Esses conhecimentos espíritas, eles nos trarão muitas responsabilidades. Ao desencarnarmos, voltando para a nossa verdadeira pátria espiritual, espíritas que somos, não poderemos dizer que não sabíamos. Não poderemos dizer que eu desconhecia. Então, a nossa conduta, ela deve estar compatível com a missão atribuída aos espíritas. Então, a minha reflexão, me preparei para que ele possa ser conduzida dessa forma. De coração, sinceramente, eu estou me referindo, todas as vezes que eu chamar a atenção de aqui alguma coisa, eu estou me referindo principalmente a mim mesmo. Você que está me ouvindo, nesta oportunidade, fica aí à vontade para apreciar e, com seu livre-arbítrio, o seu direito de escolha, tá? Você fica à vontade para discordar. O que eu vou tratar, eu fui cuidadoso, me preparei de maneira que eu tenho aqui um roteiro, todo ele baseado no Evangelho. Então, eu vou iniciar chamando a atenção do mediunato do Francisco Cândido Xavier. Porque quando fala da missão dos espíritas, Chico Xavier era um espírita. Então, o mediunato dele, as características do Chico, quando comparado conosco, principalmente comigo, é uma distância enorme. Mas ele é espírita. Então, ele cumpre a mesma missão. É claro que os talentos que ele recebeu são talentos que ele recebeu, não, que ele conquistou através das vidas sucessivas, esse espírito que a gente deve ter por ele tratá-lo como um venerável, o Francisco Cândido Xavier. Ele trouxe para nós um exemplo de cumprimento da missão dos espíritas. Tem uma informação da Federação Espírita do Paraná, que, aliás, eu reputo como uma das federações bem estruturadas, são estudiosos. Em 1970, eu fiz um curso na Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, que era um curso destinado a orientador de mocidade. Eu conheci José Raul Teixeira, naquela oportunidade, jovenzinho, e conheci 3 companheiros da Federação Espírita do Estado do Paraná, dedicados, pessoas estudiosas, que eu tenho assim, muita admiração
pela dedicação. Pois no site da Federação Espírita do Paraná, eles traçam algumas biografias e traços biográficos, e eu fui lá e busquei, quem quiser depois buscar na Federação Espírita do Paraná.com.br. Fala que o mandato mediúnico do Chico começa em 8 de julho de 1927, em Pedro Leopoldo. Ele tinha 17 anos de idade. E ele fala sobre duas orientações, eles são cuidadosos e falam de duas orientações que o Chico Xavier recebeu do Emmanuel. Todo mundo conhece essas duas orientações, principalmente a primeira que eu vou citar. O Emmanuel chama atenção para ele e pergunta a ele se ele está disposto a trabalhar na mediunidade com Jesus. O Chico responde que sim. E o Chico chama atenção da sua limitação, diz: se os bons espíritos não me abandonarem. Aí vem a primeira resposta do Emmanuel: você não será desamparado. Mas para isso é preciso que você trabalhe, estude e se esforce no bem. Então, o Chico diz: eu sou limitado, tenho as minhas dificuldades, se os espíritos nobres não me desampararem, eu aceito esse. E o Emmanuel disse: não, você não vai ser desamparado. Mas para isso, para que não haja o desamparo, você precisa, é necessário que você trabalhe, estude e se esforce no bem. Veja bem, eu estou chamando a atenção da necessidade de você trabalhe, estude e se esforce no bem. Isso é de todos nós. Nós temos que trabalhar, estudar e nos esforçar no bem. Será que o Chico estava isento de ter que trabalhar, de estudar e se esforçar no bem? Não. Ninguém está isento. A missão atribuída aos espíritas, independente do talento, o Chico é um talentoso, né? Recebeu aí, como a parábola dos talentos, 5 talentos. Nós somos aquele que recebemos um talento. Nós não podemos enterrar esse talento. Mas para isso é preciso que a gente trabalhe, estude e se esforce no bem. Bem, aí, se o Chico diz assim: se o senhor acha que eu estou em condições de aceitar o compromisso, tudo bem. O Emmanuel disse: perfeitamente, desde que você procure respeitar 3 pontos básicos para o serviço. Aí todo mundo conhece, né? O Chico pergunta: mas 3 pontos básicos? Todo mundo conhece. O primeiro, responde o Emmanuel, é disciplina. E o segundo, disciplina. E o terceiro, disciplina. Meus queridos, a missão dos espíritas, sem disciplina, não será desempenhada. É um fato. Apesar de ser um diálogo de espíritos elevadíssimos, como o Emmanuel e o Chico, a nós outros, é claro que não é exigido, conforme eu já me referi no meu raciocínio, um desempenho de um Chico Xavier, porque nós não somos. Mas, na medida que a gente vai recebendo as orientações espirituais, que a gente vai sendo curado, porque a tarefa na Casa Espírita é um processo de cura de cada um de nós. Não é o Centro Espírita que precisa da gente, nós é que precisamos do Centro Espírita. Não é a tarefa que precisa da gente, nós é que precisamos da tarefa. Na medida que nós nos dedicamos ao estudo, ao trabalho, a esse esforço no bem, a gente vai gradualmente se iluminando, vai conquistando. Entretanto, isso promove um exercício de disciplina, porque a partir do momento que você se ilumina, se esclarece, se conscientiza, a manutenção disso, a prática, exigirá muita disciplina. A gente, de vez em quando, não sei se vocês falam, estou cansado de ser bom. A gente já, estou tão cansado de ser bom, estou cansado de ser bom.
Isso não é verdade. Quem é bom não se cansa. A gente fala, estou cansado de ser bom. Não é verdade. Nem bom a gente ainda não é. Para ser bom é preciso disciplina. 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 Porque ser bom não é somente nos momentos que as coisas estão bem, que a gente está se lidando com pessoas que a gente tem prazer de estar junto delas, que tem uma certa afinidade. Enfim. Então, esse é o primeiro diálogo do Emmanuel, que eu gostaria de chamar a atenção para a missão dos espíritas, que nem ele, um espírito elevadíssimo, ficou isento dessa responsabilidade. Aí a Federação chama a atenção para a segunda e mais importante orientação para o médium, é assim lembrada. Então, a segunda e mais importante, quer dizer, tem uma segunda revelação do Emmanuel, isso é o Chico que está falando. Você vai encontrar isso no site da Federação. O Chico disse que tem uma segunda mais importante ainda, que deve ser relembrada. O Chico diz assim, lembro-me de que num dos primeiros contatos comigo, ele me preveniu que pretendia trabalhar ao meu lado por um longo tempo. E ele diz o seguinte, mas que eu deveria, acima de tudo, procurar os ensinamentos de Jesus e as lições de Allan Kardec. Veja bem, hein? Que eu deveria, acima de tudo, procurar os ensinamentos de Jesus e as lições de Allan Kardec. E disse mais, ele que continua, estou lendo aqui, ele disse mais. E se algum dia ele, o Emmanuel, algo me aconselhasse que não estivesse de acordo com as palavras de Jesus e de Kardec, que eu deveria permanecer com Jesus e com Kardec e procurar esquecê-lo. Meus queridos, essa é algo que a gente tem que entender, que a missão dos espíritas, ela só será desempenhada se nós estivermos ligados, acima de tudo, a Jesus e as lições do Evangelho e os preceitos codificados por Kardec, que são os preceitos do Consolador prometido por Jesus. E a gente precisa tomar cuidado, porque muitas vezes a gente se orienta por questões que não advêm do coração de Jesus, dos seus ensinamentos, e não dos princípios de Allan Kardec. Muita gente acha que isso tudo é muito ortodoxo, né? Que Kardec teve um período, teve uma fase, foi importante, mas que existem coisas novas. Não tenho dúvida sobre isso. Não tenho dúvida. Hoje, por exemplo, a gente vê o quanto, por exemplo, que o Divaldo Pereira Franco, com a sua mediunidade extraordinária, é o intermediário da Joana de Ângeles, que vem trazendo conceitos elevadíssimos da psicologia transpessoal, que não teve, naturalmente, nem havia esses conceitos ainda na época de Kardec. Então, isso tudo é atualizado. O que a gente se refere são os preceitos fundamentais. Não confundir com fundamentalismo, que tem um preconceito. Aí isso é fundamentalismo. Tem gente que eu estou falando do espiritismo moderno. Gente, o espiritismo é uma lei natural. O espiritismo não é uma religião convencional que foi organizada numa literatura codificada por Allan Kardec. Aquilo ali é o início. O próprio Allan Kardec fala na Revista Espírita que o que os Espíritos revelaram é somente o ABC de um abecedário infinito. As obras complementares, por exemplo, que o Chico trouxe do André Luiz, revelam o mundo espiritual, a sociologia do mundo espiritual. Entretanto, você percebe que ela é coerente com aquilo que os espíritos tomaram cuidado. Quando a gente fala de Allan Kardec e fala das lições de Allan Kardec, é muito importante a gente ver no Evangelho segundo o Espiritismo
na introdução do Evangelho, o Allan Kardec tem um item muito importante que ele trata da universalidade dos ensinos dos Espíritos. Ele adotou uma metodologia. É uma metodologia da universalidade. Allan Kardec lá está explicando aqui cerca de 2.000 centros espíritas da época. É que o centro espírita da época não tinha essa configuração, essa estrutura que tem hoje, era diferente. Era um grupo, normalmente um médium, uma família de médiums, que nas suas próprias residências, em torno de uma mesa, né, faziam as suas reuniões mediúnicas. Por isso que é espiritismo de mesa, mesa branca. Tá? Então, cerca de 2.000 grupos desses reencarnaram naquela época, médiums extraordinários. Os fenômenos ocorriam de uma forma extraordinária. Pois bem, o senhor Hippolyte Léon Denisard Rival, professor Rival, tomava cuidado de, em referindo-se a uma questão, isso era proposto para vários médiums de vários países e vários grupos, a fim de que as mensagens ganhassem uma conotação de impessoalidade. Vocês podem observar que ele sempre preservou os médiums. Raramente ele cita um médium. Porque os médiums eram tão bem preparados que eles viam que eles eram intermediários, eram médiums. Não havia um personalismo, né, para se tornar evidente. O médium não pode ser maior do que o espírito. Senão fica uma coisa complicada. Então, Kardec protegeu os médiums, garantiu a universalidade. O Livro dos Espíritos é cuidadosamente, meticulosamente organizado, toda a codificação. As viagens do Allan Kardec, os cuidados, a forma com que isso tudo foi conduzido, ele explica na introdução do Evangelho, quando fala da universalidade. Eu estou chamando a atenção para esse aspecto, porque a missão dos espíritas também está aí, de manter-se conectado nessa perspectiva da universalidade dos espíritos. Pode ser o médium mais respeitado, pode ser o espírito cujo nome merece a nossa atenção, respeito. Entretanto, se essas mensagens não são compatíveis com as lições de Jesus, se não promovem exatamente a transformação moral da criatura, se estimula a cisão, se estimula a desavença, é muito importante a gente tomar esse cuidado. A missão dos espíritas é também essa preservação. Não a preservação de ser aquele que vai cuidar do movimento espírita, dizendo que isso aqui não pode, e ficar como um fiscal de Allan Kardec. Nós não somos fiscais de Allan Kardec. Quem se propõe a ser fiscal de Allan Kardec está equivocado. Mas próprio. É muito importante. Eu leio tudo. Eu ouço todos. Eu estou atento a todos os médiuns. Leio as suas mensagens respeitosamente. Mas sou criterioso. Sou cuidadoso. Qualquer coisa que esteja em dissonância com esses preceitos, eu identifico com relativa facilidade, pelo exercício que eu faço há muitos anos. Então eu aprecio a mensagem e verifico, orientado por Jesus, ele me diz assim, a boca fala do que está cheio o coração. Eu começo a ver o que vem da boca do médium. Começo a ver a sua conduta. Começo a ver a sua mensagem, o conteúdo, a que se propõe. Não que eu esteja vigiando esse médium, não. É para minha preservação, para o cuidado que eu tenho que ter para o desempenho da minha missão. Eu não posso divulgar a doutrina espírita de uma forma personalista. Não são as minhas opiniões. Porque se o mundo seguir as minhas opiniões, eu tenho certeza que o mundo não será feliz.
porque eu não sou feliz. Eu tenho muitas coisas ainda a serem resolvidas. Então, a missão dos Espíritos também está nesse sentido. Essa orientação do Emmanuel, a segunda e mais importante, como o Chico chama atenção, é dizer, olha, o Emmanuel diz assim, se algum dia eu te orientar em dissonância com Jesus, as lições de Jesus e de Allan Kardec, fique com Jesus e fique com Kardec e abandone-me. Então, meus queridos, nós precisamos entender isso. Outra coisa muito importante, a literatura espírita, hoje, por exemplo, eu sou um distribuidor de livros, eu faço isso com muito carinho, muita atenção. Ultimamente tem sido muito difícil, a gente tem encontrado muitas dificuldades de divulgar o bom livro. Eu leio os livros, eu só divulgo os livros que passam por esses cuidados que eu já me referi. Porque existem bons médiuns, existem inclusive escritores encarnados que são brilhantes, são cuidadosos, têm uma boa orientação. Então, a gente tem que estar aberto, porque tem muita coisa acontecendo, muitas informações. E a ciência moderna é um avanço extraordinário. Se nós ficarmos somente dentro do contexto espírita, da literatura espírita, nós vamos ficar para trás. É muito importante a gente ter essa abertura. Os norte-americanos, por exemplo, que são os nossos irmãos do norte, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos se refere aos nossos irmãos americanos como os irmãos do norte. Eles são o cérebro do mundo. Não é interessante? Então, tem determinados autores norte-americanos que são extraordinários. E o que eles desenvolvem, do ponto de vista não somente da tecnologia, que é uma coisa espantosa, mas do saber. Senão a gente vai pensar que tudo vai vir através de um médium espírita. Isso não é verdade. As criaturas são médiums, todos nós somos médiums. Os espíritos sopram onde quer, o espírito sopra onde quer. E muitos cientistas que estão agora, por exemplo, buscando informações, e para esse momento tão difícil que a humanidade está passando, não tenha dúvida que a espiritualidade encontra nos cientistas o médium adequado para a produção de uma vacina, a produção para um medicamento adequado. Os médicos que estão nesse instante nos hospitais, os enfermeiros, são médiums de espíritos bondosos que estão. Então, a mediunidade tem que ser entendida por nós, espírita, como algo universal. Os estudos, por exemplo, da glândula pineal, são maravilhosos esses estudos. É ciência pura. A fisiologia humana, a glândula pineal, me parece que todo mundo tem glândula pineal, que é a glândula do espírito, que é a glândula da mediunidade. Eu tenho certeza que chinês tem glândula pineal, que mexicano tem glândula pineal, que o habitante da Patagônia tem glândula pineal, esquimó tem glândula pineal, quem mora em Nova York tem glândula pineal, quem mora em Paris, quem mora em Hong Kong. Enfim, o ser humano, a mediunidade é inerente ao ser humano. Senão não vamos pensar que nós espíritas é que temos glândula pineal. Não é estranho? Agora, nós temos uma missão. Existe algo destinado, né? A vocês, espíritas, cuida disso. Os cientistas têm missão. Os nossos irmãos católicos têm missão. Os nossos irmãos evangélicos têm missão. A gente tem criticado tanto os evangélicos, mas tem tarefas que os evangélicos fazem, por exemplo, nos presídios, resgatando muitos irmãos em um desequilíbrio tão grande.
que é uma missão que nós espíritas às vezes nem estamos preparados para isso. Então, meus queridos, é muito importante a gente compreender a missão dos espíritas nessa perspectiva da universalidade. Não como algo especial, extraordinário, mas algo que pertence a espíritos espíritas. Porque existem espíritos não espíritas. O mundo espiritual, a sociologia do mundo espiritual, existem colônias espiritual de espíritos não espíritas. Ou nós pensamos que os nossos irmãos judeus, por exemplo, não organizam suas colônias. Os budistas, os católicos, apostólicos romanos. Então, a gente precisa, por exemplo, quando o Papa Francisco fala, ele é um médium. Na hora que um pastor, e tem um monte dele aí, muito interessante, eles são médiums. Os pastores desencarnados utilizam ele, inspiram. Médium de cura. Será que só existe médium de cura no movimento espírita? Absolutamente não. Bem, eu creio que essa perspectiva mais universal, eu creio que eu já me fiz entendido. Então, nós vamos nos deter à questão mesmo da missão que nos pertence, a nós outros espíritas. A agenda cristã, que foi ofertada pelo Emmanuel em 1947, eu nem era nascido, eu nasci em 1948. Então, a agenda cristã, que é um livrinho na agenda cristã. Meus queridos, 1947. Se a gente pegar a agenda cristã e praticar, agenda significa, para hoje é isso. Nessas circunstâncias, haja assim. Então, o Emmanuel nos promove a oportunidade de uma agenda. Como que a gente vai praticar a nossa missão se a gente não tem uma agenda cristã? Não tem como. Acontece que nós somos cristãos espíritas. Temos na nossa missão, nós vamos ver daqui a pouco, algo que distingue, mas não nos torna absolutamente superiores. Absolutamente. Então, o Emmanuel, na introdução da agenda cristã, ele fala de uma legião de companheiros que estavam esperando esse livro para resolver as suas questões pessoais, os seus negócios, né, a sua vida particular. Entretanto, ele chama a atenção que o livro está destinado ao homem renovado para o bem. A felicidade humana, a felicidade da humanidade, ela resultará na transformação individual. A principal missão dos espíritas é a sua transformação própria, pessoal. O esforço que a gente tem que fazer para domar as nossas más tendências, as nossas más inclinações. É preciso admitir que nós temos más tendências, más inclinações, que são próprias de espíritos imperfeitos que somos. Então, a missão do espírita é essa renovação. A agenda cristã, que foi publicada em 1947, o Emmanuel chama a atenção que ela está destinada a gente ter um repertório, nos oferece as alternativas, um repertório emocional, um repertório espiritual, de conduta, de comportamento. Ah, mas é muito difícil. É, muito difícil. A agenda cristã, ela é difícil porque ela esbarra, ela vai de encontro à nossa dificuldade pessoal. Aí vem o esforço. Então, na medida que o homem, no caso, cada um de nós, se dedica à sua renovação pessoal,
num esforço sincero, dioturno, disciplina, orientado pelos preceitos do Evangelho de Jesus, tudo que vem do coração de Jesus, e dos postulados do Espírito da Verdade, que é o Consolador prometido por Jesus, codificado por Kardec, a gente tem algo para oferecer. Um espírita, um homem renovado pelo Espiritismo, com agenda cristã espírita, como é que ele é no lar? Como é que ele se conduz no lar? Como é que ele se conduz no trabalho? No trânsito? Nesse momento de pandemia, qual é a conduta de um cristão espírita? Está na agenda cristã. Se a nossa conduta nesse instante não está orientada pela caridade, nós estamos equivocados. A principal agenda cristã, diz o Emmanuel, é a caridade. A pergunta 886 do Livro dos Espíritos deixa claro. Porque Kardec pergunta aos Espíritos como entender a caridade tal qual Jesus a entendia. Gente, não tem dúvida essa pergunta. Essa pergunta é direta, objetiva, pontual. Como entender a caridade tal qual Jesus a entendia? Pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Por que isso é importante? Porque os Espíritos vieram dizer para a gente que fora da caridade não há salvação. É o mesmo que dizer, espíritas, não podeis praticar a vossa missão sem caridade. Não tem como praticar a missão espírita sem o vínculo definitivo com a caridade. Missão dos espíritas igual caridade. Por isso essa pergunta é importante. Como entender a caridade tal qual Jesus a entendia? A resposta todos os espíritas estudiosos conhecem. É benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Portanto, é benevolência, indulgência e perdão. Essa é a agenda. Difícil, né? Gente, eu acho muito difícil. Porque em determinado momento, para ser benevolente para com todos, tem algumas pessoas que eu consigo ser benevolente. Mas tem umas que eu esqueço tudo, abandono tudo, esqueço o Evangelho, esqueço Jesus, esqueço Kardec, esqueço os compromissos, fico agressivo. Que benevolência, tá? Tem que morrer, isso tem mais jeito. Então, quem está do nosso lado, deve pensar, poxa, nem os espíritas estão acreditando em mais nada. Parece que está tudo perdido. Olha, nem os espíritas estão sendo mais condescendentes, fraternos. Quando a gente mistura os canais da vida, vamos dizer assim, nossa particular com tudo isso, aí fica mais confuso ainda. Tem hora que a gente está falando de algumas coisas e daqui a pouco está politizado os nossos conceitos. Quem não pensa como a gente pensa, a gente não tem benevolência. Indulgência? Que indulgência? Perdão? Ele me ofendeu, não volto mais lá. Não vamos praticar a missão dos espíritas se não formos benevolentes para com todos, indulgente com as imperfeições alheias e perdoar as ofensas. Ah, forte, isso é muito difícil, eu confesso a vocês, por experiência própria, é muito difícil. Então, é muito importante a gente entender que a gente tem Desculpe. A gente tem que entender que é preciso permitir que o Espiritismo ilumine a nossa atual encarnação. Como é que a gente entende o nosso corpo? O que é o nosso corpo? O espírito que somos?
a nossa família, a nossa profissão, as provas, as doenças. A minha esposa está já atendendo aqui um telefone. Está aguardando aqui, desculpe. Então, é muito... Por exemplo, as doenças. Nós temos influenciado pela doutrina espírita, nós apreciamos as doenças de uma forma distinta. Tem gente que fala, vocês espíritas adoram sofrer. Nós não adoramos sofrer. Muito pelo contrário. A gente ajuda as pessoas que sofrem, principalmente nós outros. Nós não queremos sofrer mais, nós não gostamos de sofrer, mas nós sabemos por que sofremos. A missão dos espíritas, nesse aspecto, é demonstrar serenidade diante de situações tão alarmantes e alarmistas como nós estamos vivendo. A nossa profissão. Porque a gente tem muitas decepções, eu estou decepcionado. Olha, decepções, qual deve ser a leitura dos espíritas com as decepções, da nossa missão? A gente condiciona as coisas e queremos que tudo seja, vamos dizer assim, perfeito. Meus queridos, o mundo é imperfeito. As nossas organizações, as nossas instituições, nossos modelos econômicos, sociais, políticos, religiosos, eles são imperfeitos. Por que são imperfeitos? Porque são organizados por espíritos imperfeitos que somos. Equívocos são cometidos. Atire a primeira pedra quem não comete algum equívoco. Todos nós estamos inseridos no mesmo contexto. É muito importante a gente compreender que, e eu começo a entrar mais no Evangelho, na questão, por exemplo, do sede perfeito, onde tem o item caracteres da perfeição e os bons espíritas. Quando a gente vê lá o homem de bem, esse capítulo fala do homem de bem. E a gente, por exemplo, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor, de caridade na sua maior pureza. Aí a gente coloca a mão e fala assim, nossa, quanto distância. E a gente vai lendo o Evangelho, né, do homem de bem, sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Sem murmurar, desculpe. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, no serviço que presta, no fazer ditosos os outros e assim por diante. Aí a gente vai, estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente para combatê-la. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa atrás de si melhor do que na véspera. Procura dar valor ao seu espírito, procura não dar valor ao seu próprio espírito, aos seus talentos. Não abusa dos bens que lhe são concedidos e assim por diante. Aí a gente lê isso e fala assim, caramba, esse homem de bem não existe. E a gente se envergonha. Bem, se a gente estuda o Evangelho, nesse capítulo, o homem de bem, o capítulo Sede Perfeito, o capítulo que traz exatamente a oportunidade de ver o nosso dever, que é o capítulo 17, Sede Perfeito do Evangelho segundo o Espiritismo. Se a gente observar todas essas virtudes do homem de bem e achar que isso é inatingível, nós não entendemos então qual o propósito que os espíritos orientaram Allan Kardec de designar nesse capítulo
o homem de bem. A orientação dos espíritos é para que a gente não pense que só pelo motivo de frequentar um templo já está tudo bem. Ah, porque eu já li a codificação. Está tudo bem. Ah, porque eu sou médium, recebo espírito. Ah, porque eu sou expositor, faço palestra. Ah, porque eu sou escritor, escrevo livros. Ah, porque eu sou distribuidor de livros, assim por diante. Claro que essas tarefas são meritórias, não resta dúvida. Mas elas todas as tarefas são meritórias e necessárias a nós, espíritos em evolução. Mas com esse propósito. Esse é o propósito. O homem de bem, a missão dos espíritas, o espírita que eu sou, a minha missão é esforçar-se para ser esse homem de bem. E, finalmente, está ali o Allan Kardec dizendo: o homem de bem respeita todos os direitos que os seus semelhantes, que a natureza lhes dão. E respeita da mesma forma que quer que os seus direitos sejam respeitados. Aí vem a última frase: não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem. Mas aquele que se esforce para possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que há todas que ainda nos espera na evolução. Então, a gente quando lê isso, esquece de ver que Allan Kardec chama atenção para o esforço. Isso nos foi dado como referência, como metas, como não somente como um conceito de homem de bem, mas como metas a serem atingidas. Bem, é interessante que logo a seguir, esse item do homem de bem tem os bons espíritas. Interessante, né? Logo a seguir, item 3, o homem de bem, item 4, os bons espíritos. O primeiro parágrafo é: bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o espiritismo leva aos resultados acima expostos, que caracteriza o verdadeiro espírito como cristão verdadeiro, pois que um é o mesmo que o outro. Então, o homem de bem e o espírita, os bons espíritos é a mesma coisa. Se o homem de bem e os bons espíritas é a mesma coisa, então por que ele distinguiu 2 parágrafos? 2 itens, o 3 e o 4. É muito importante a gente entender isso. Porque o homem de bem não necessariamente todos os espíritas são homens de bem. Eu, por exemplo, não sou um aprendiz de homem de bem. Mas nós vamos encontrar homens de bem, em todos os quadrantes da Terra, em todas as latitudes e longitudes, em todas as culturas, em todas as religiões, em todos os segmentos. Tem homem de bem em todos os lugares, que praticam, ou se esforçam para ser assim, dedicados ao bem. Então, os espíritos orientaram Allan Kardec distinguir somente de um ponto de vista didático que existe o homem de bem e os bons espíritas. Ele chama atenção, Kardec, que o espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam e vacilam. É nesse momento tão importante que a gente vai, no último parágrafo, ver que Kardec chama atenção de uma forma definitiva para nós a respeito da missão dos espíritas. Como diz assim, o Kardec termina assim: em suma, o bom espírito é tocado no coração, pelo que inabalável lhe torna a fé. Um é qual um músico que alguns acordes bastam para comover, ao passo que o outro apenas ouve sons. E ele termina: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Então, meus queridos, a missão dos espíritas é, sobretudo, essa transformação moral. Não tenhamos dúvida.
Aí o capítulo 20, os trabalhadores da última hora, nós já estamos chegando para o nosso final, porque diz respeito exatamente à missão dos espíritos. Então, a missão dos espíritas. Me permitem, eu vou dar uma lida aqui rapidamente, sem cansá-los. Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nado conjunto das iniquidades terrenas? Ai, bendizer ao Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelados pelas proféticas vozes superiores, e de pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido, bem ou mal, as suas missões e suportado as provas terrestres. Missão dos espíritas é revelar à humanidade essas vozes superiores, é elevar o dogma da reencarnação. A palavra dogma aqui, ela tem uma tratativa filosófica. Dogma não é no sentido dogma que não pode ser discutido, que isso é um dogma, mistério, não. Dogma é um conceito filosófico onde a gente entende que, olha, isso é algo que deve ser levado em consideração, que é importante ser levado em consideração. O dogma da reencarnação. O conceito de reencarnação sempre a humanidade conheceu. Existem culturas multimilionárias, hindus, os budistas, tem cerca de 3 bilhões de pessoas que são reencarnacionistas no mundo. Entretanto, os espíritos vieram trazer o mecanismo da reencarnação. Os espíritos vieram não dizer que a reencarnação é algo novo, mas vieram trazer, do ponto de vista científico, da ciência do espírito, a revelação do corpo espiritual, o corpo modelador, que é o corpo perispiritual, que é o nosso corpo espiritual, o perispírito. As obras de Allan Kardec tratam dessas questões de uma forma extraordinária. Então todos são reencarnados, todos, sem exceção. Então é preciso que a gente leve essa revelação aí mais uma vez, preservando no coração aquilo que Jesus nos conferiu e aquilo que os espíritos revelaram naquela universalidade que eu já me referi no início do meu raciocínio, na questão da universalidade dos ensinos dos espíritos. A ciência está diante do espírito. Nós estamos adentrando na perspectiva da antimatéria, da física quântica, da energia que somos. Daqui a pouco, invariavelmente, questão de tempo, nós teremos as informações científicas condizentes com aquilo que já foi revelado. Não que, já foi dito. Não foi dito. As coisas acontecem no tempo certo, nas circunstâncias certas. Observe que isso tem um papel da ciência. É a missão da ciência. A missão dos espíritos é outra missão, porque está aqui bem claro dizendo que o preceito da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido bem ou mal suas missões e suportado suas provas terrestres. O espiritismo é altamente consolador. Quando nós divulgamos o espiritismo com todos esses cuidados, com sinceridade, sem elitismo, com palavras simples, com amor, o coração de quem é aflito, de quem está passando por uma dificuldade muito grande, se abre.
É aquele coração que está sedento de informações, de justiça, de sabedoria. Nós precisamos tomar esse cuidado de divulgar a doutrina espírita sem essa severidade. Ah, você está sofrendo isso porque você na outra encarnação você fez isso, fez aquilo. Esquecendo de acentuar a misericórdia divina, o amor do Pai. Gente, se Jesus nos ensina a perdoar 70 vezes, 7 vezes, quantas vezes Deus nos perdoa? Misericórdia. Misericórdia. A missão dos espíritas é ser misericordioso. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Não é fácil. Em função das nossas dificuldades morais pessoais. Dentro da missão dos espíritas, tem aqui uma mensagem que eu quero ressaltar, finalizando, quando o Espírito diz assim: é chegada a hora que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos e os vossos trabalhos e as vossas ocupações fúteis. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos e as vossas ocupações fúteis. Meus queridos, esse parágrafo nos estimula a pensar o que são as nossas ocupações, hábitos, ocupações e trabalhos úteis. Quais são as nossas ocupações úteis? Os nossos trabalhos úteis? Os nossos hábitos úteis? E é chegada a hora que deveis sacrificar a sua propagação, ou seja, a divulgação, a propagação da doutrina espírita, no sentido de eliminar as nossas ocupações fúteis. Cada um deve, na sua sã consciência, verificar se nossos trabalhos têm sido úteis ou fúteis. Aonde eu estou? Estou no meu lar, com minha família? Eu estou sendo útil? Sair para o trabalho. Minha profissão, minha oficina bendita de trabalho. Eu estou sendo útil? Tenho uma agenda cristã no meu coração? Mais uma vez, eu chamo a atenção que é muito difícil mesmo. O Allan Kardec, o Espírito da Verdade, está dizendo: arme-se a vossa falange de decisão. Esse é o último parágrafo da missão dos Espíritas. Decisão e coragem, mãos à obra. O arado está pronto, a terra esperará. Desculpa, me dá licença um instante. Obrigado. Desculpe. O arado é um símbolo maravilhoso, porque eu, por exemplo, nunca peguei num arado. Eu vejo o arado em alguns filmes históricos,
Alguns escritores mencionam o arado. Eu vi algum desenho, alguma foto de arado, mas é preciso pegar o arado. É dedicado. Então, arai, a terra. E a principal terra que precisa passar esse arado bendito é o nosso coração. Como que eu vou levar paz se eu não sou um espírito pacífico, pacificador, que tenho paz dentro de mim? Como é que eu vou levar a luz se eu não tenho uma nesga de luz dentro de mim? Como é que eu vou ser um instrumento? Porque a missão implica em ser um instrumento. Missão está associada a uma ideia de instrumento. Você tem uma missão, você é um instrumento de Jesus. Mas aí o Kardec percebe na mensagem algo que deixa ele preocupado. Porque o Espírito termina assim: ide agradecer a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou. Mas, atenção, olha o que o Espírito diz. Entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, o vosso caminho e segui a verdade. Bem, quando isso ocorre na missão dos Espíritas, Kardec, então, preocupado, diz assim, faz uma pergunta ao Espírito. Se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, quais são os sinais para que reconhecemos os que acham o bom caminho? Pergunta Kardec para isso. Se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, quais são os sinais para reconhecermos os que acham bom caminho? Olha aqui a resposta. A resposta do Erasto é maravilhosa. Reconhecê-lo-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-lo-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-lo-eis pelo número de aflitos que levem consolo. Reconhecê-lo-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-lo-eis, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Os que seguem a sua lei, esses são os escolhidos, que lhes dará a vitória. Mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem delas degraus para contentar a sua vaidade e a sua ambição. Conforme eu já disse, a minha primeira palestra espírita foi há 50 anos atrás. Quantas vezes já falei da missão dos espíritas? Eu não sei quantas. Dezenas, centenas. Quantas vezes já no culto do Evangelho, ou estudando o Evangelho, nesse período todo, já não li essa mensagem? Centenas, milhares. O momento é grave, meus irmãos. Da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Como eu disse no início, não tem o propósito de vir cobrar de quem quer que seja a conduta espírita. Cada um escolhe o seu caminho. Cada um sabe as suas limitações. Cada um sabe daquilo que dá conta. Cada um sabe da sua luta pessoal. Mas numa postura mais popular, cada um sabe
aonde o calo aperta. Não é verdade? Não estou aqui para julgar ninguém. Há muito o que fazer dentro de mim. Agradeço de coração essa oportunidade que o Conselho está me dando. O Conselho Espírita agora é USE, né? USE de São Bernardo do Campo. Meus queridos irmãos, eu agradeço essa oportunidade, esse tema, Missão dos Espíritas, porque mais uma vez Jesus veio ao meu encontro para me lembrar. O que eu tenho que fazer. Que esse Espírito magnânimo que é Jesus nos abençoe mais uma vez. Que os Espíritos Redentores, que o Espírito da Verdade tenha misericórdia conosco mais uma vez. Que a gente possa entender que esse momento de dor que a transição planetária está trazendo, de tanta aflição, a gente pode entender que a grande missão está dividida de forma justa em pequenas missões. Tem a missão dos cientistas, a missão dos governantes, a missão de quem cuida, a missão de quem educa, a missão de quem cuida da higiene, da limpeza pública. A missão, todos têm uma missão, a missão de espiritualização, da universalidade, e que a gente possa entender nessa particularidade a missão de nós outros, os espíritas. Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Muito obrigado. E que Deus nos abençoe. Fiquem todos em paz, saúde e um abraço, mesmo que virtual. Que assim seja. Muita paz.